Meu nome é Helena, tenho 26 anos e vou contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que ainda me faz perder o sono às vezes. Sabe como é? Eu morava numa cidadezinha do interior, dessas que todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades correm mais rápido que cavalo assombrado. Trabalhava numa lojinha do centro, ganhando uma mixaria, mal dava para pagar o aluguel do meu quartinho e ainda ajudar minha mãe com as contas. Foi quando apareceu aquela oportunidade que parecia uma bênção dos céus. A dona Marta estava procurando alguém para trabalhar na casa dela, cuidar da limpeza, da comida, essas coisas. Uma conhecida minha, a Conceição, que trabalhava na casa da vizinha, me indicou. Ô, Helena, a dona Marta é gente boa, viu? Paga direitinho, trata bem. Só que ela trabalha muito, vive viajando, então precisa de alguém de confiança para cuidar da casa. Me disse a Conceição naquele jeito dela, sempre querendo ajudar. Fui lá numa terça-feira de manhã, toda arrumadinha com minha melhor roupa, uma sainha preta e uma blusa branca que minha mãe tinha passado com tanto capricho que parecia nova. A casa era grande, bonita, daquelas que a gente só via de longe quando passava na Rua dos Ricos. A dona Marta me recebeu no portão mesmo. Era uma mulher elegante, uns 45 anos, cabelo sempre bem arrumado, unhas feitas, dessas que você olha e pensa: nossa, deve gastar uma fortuna no salão. Mas tinha um jeito cansado, sabe? Como se carregasse o mundo nas costas. Você é a Helena, né? A Conceição falou muito bem de você, ela disse, me convidando para entrar. Sim, senhora, é um prazer conhecer a senhora, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Ela me levou para conhecer a casa toda. Era linda mesmo. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha grande com pia de granito, sala com aqueles sofás de couro que a gente tem medo até de sentar. Tinha até uma piscina nos fundos, coisa que eu só tinha visto na televisão. Olha, Helena, vou ser franca com você. Eu trabalho muito, saio cedo e volto tarde. Às vezes tenho que viajar para São Paulo, fico fora alguns dias. Preciso de alguém que cuide da casa como se fosse dela, entende? Pode deixar, dona Marta. Sou muito caprichosa com limpeza. Minha mãe sempre disse que casa bagunçada é sinal de mente bagunçada. Ela riu daquele jeito meio forçado e continuou me mostrando tudo. Esse aqui é o escritório do meu marido, o Augusto. Ele trabalha de casa, mexe com umas importações aí, vive no computador. É um pouco, como posso dizer, temperamental. Mas é boa gente. Nessa hora apareceu ele na porta. Nossa Senhora, que homem bonito! Alto, moreno, daqueles que a gente vê e já pensa. Esse aí deve quebrar muito coração por onde passa. Devia ter uns 50 anos, mas era daqueles cinquentões que se cuidam, sabe? Cabelo grisalho bem cortado, roupa social mesmo estando em casa. Augusto, essa é a Helena. Vai trabalhar aqui com a gente, a dona Marta apresentou. Ele me cumprimentou com um sorriso que me deixou meio sem jeito. Não sei explicar direito, mas tinha alguma coisa naquele olhar que me incomodou. Era como se ele estivesse me analisando, me pesando. Prazer, Helena. Espero que se sinta em casa aqui, disse ele, apertando minha mão mais tempo do que o necessário. Obrigada, senhor. A dona Marta continuou me mostrando a casa. No final do corredor tinha o quarto da Camila, a enteada dela. A Camila é filha do primeiro casamento do Augusto. Tem 21 anos, estuda na faculdade na cidade vizinha. É uma menina inteligente, mas meio rebelde. Sabe como é essa idade? Não cheguei a conhecer a Camila nesse primeiro dia. Ela tinha saído cedo para a faculdade. Mas já fiquei curiosa para conhecer essa menina rebelde. A dona Marta me explicou tudo direitinho. Eu ia trabalhar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Aos sábados, só meio período. O salário era bom, quase o dobro do que eu ganhava na loja, mais vale transporte e um almoço por dia. Pode começar segunda que vem? Ela perguntou. Claro que sim, dona Marta. Muito obrigada pela oportunidade. Quando saí de lá, estava nas nuvens. Finalmente ia poder ajudar minha mãe direito, quem sabe até juntar um dinheirinho para fazer um curso. A vida parecia estar dando uma virada boa para mim. Se eu soubesse o que me esperava naquela casa, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de aceitar.
Mas a gente nunca sabe onde vai parar quando entra numa porta nova, né? A única certeza que eu tinha naquele momento era que minha vida estava prestes a mudar. E mudou mesmo, só que de um jeito que eu jamais imaginei. Comecei a trabalhar na segunda seguinte, bem cedinho. A dona Marta já tinha saído quando cheguei. Ela realmente trabalhava muito, coitada. O seu Augusto estava no escritório dele, de pijama ainda, mexendo no computador com uma xícara de café na mão. Bom dia, seu Augusto, cumprimentei da porta. Ah, Helena, bom dia. Seja bem-vinda ao primeiro dia de trabalho. Tem café fresquinho na cozinha, se servir. Era estranho, sabe? Ele falava de um jeito meio íntimo demais para alguém que eu mal conhecia. Mas pensei, deve ser jeito dele mesmo. Gente rica às vezes é diferente. Fui conhecer direito a casa, organizar minhas coisas. A cozinha era um sonho. Fogão de 6 bocas, geladeira duplex, micro-ondas, essas coisas que a gente só vê em revista. Comecei limpando tudo, deixando cada cantinho brilhando. Foi quando escutei barulho no quarto da Camila. Ela tinha chegado tarde da noite anterior e ainda estava dormindo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Por volta das 10 da manhã, ela apareceu na cozinha. Meu Deus do céu, que menina linda! Cabelo cacheado solto, olhos verdes, alta, magrinha, daquelas que nasceram para ser modelo. Mas tinha uma cara de quem não dormiu direito. Você deve ser a Helena, disse ela, bocejando e indo direto na geladeira pegar um suco. Isso mesmo, e você é a Camila. Prazer te conhecer. Igualmente. Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito meio desconfiado. Quantos anos você tem? 26. Quase da minha idade então. Legal, pelo menos não vai ficar me tratando como criança que nem as outras empregadas. Achei engraçado ela falar assim, meio na lata, mas gostei da sinceridade dela. Sua mãe disse que você estuda na cidade vizinha. Marta não é minha mãe, ela cortou seco. É a mulher do meu pai. Estudo jornalismo, mas sinceramente, às vezes penso em largar tudo. Por quê? Ela deu de ombros. Sei lá, às vezes a vida da gente fica muito complicada, entende? Nessa hora, o seu Augusto apareceu na cozinha, já vestido, mas ainda de chinelo. Camila, que bom que você acordou. Preciso falar com você sobre aquele assunto. A menina ficou meio tensa na hora. Depois, pai, estou conversando com a Helena. É importante, ele insistiu, com um tom que não aceitava não. Tá bom, vou lá em 5 minutos. Ele saiu, mas antes me olhou de um jeito esquisito, como se quisesse dizer alguma coisa. Quando ficamos sozinhas, a Camila suspirou fundo. Ele é sempre assim, controlador, disse ela, meio sem paciência. Fiquei quieta, não era minha praia me meter em assunto de família, mas já comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha no ar. Os primeiros dias foram assim, meio tensos. A dona Marta saía cedo e voltava tarde, às vezes nem voltava para almoçar. O seu Augusto ficava o tempo todo em casa, mas era esquisito. Às vezes sumia por horas, às vezes ficava grudado no escritório, às vezes andava pela casa feito alma penada. A Camila também era estranha. Uns dias estava toda animada, conversando comigo, contando das aulas. Outros dias mal falava, ficava trancada no quarto ou saía sem avisar nada. Foi na segunda semana que comecei a notar coisas mais estranhas ainda. Estava passando pano na sala quando escutei eles conversando no escritório. A porta estava meio entreaberta e, sem querer, acabei ouvindo. Camila, você precisa parar com isso. A voz do seu Augusto estava baixa, mas dava para perceber que ele estava irritado. Parar com o quê? Não estou fazendo nada demais. Você sabe muito bem do que estou falando. Na frente da Helena, da Marta. E daí? Tenho que fingir que não existo? Tem que ter juízo na cabeça. Fiquei com a orelha em pé, tentando entender do que eles estavam falando. Mas quando escutei passos se aproximando, corri para longe, fingindo que estava limpando os vasos da sala. A Camila saiu do escritório com cara fechada e foi direto para o quarto dela, batendo a porta. O seu Augusto ficou lá dentro ainda um tempão. Mais tarde, quando fui levar um cafezinho para ele,
Percebi que estava mexendo no celular e fechou rapidinho quando me viu. Obrigado, Helena. Você é uma menina muito atenciosa, disse ele com aquele sorriso que já estava começando a me incomodar. De nada, seu Augusto. Quando ia saindo, ele me chamou. Helena, você é discreta, não é? Como assim, senhor? Ah, nada não. É que às vezes as pessoas fofocam muito por aí, inventam história. Mas você parece ser uma pessoa séria. Não entendi bem o que ele quis dizer, mas respondi. Pode ficar sossegado, seu Augusto. Não sou de mexerico. Na quinta-feira dessa semana, aconteceu uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. A dona Marta tinha viajado para São Paulo na quarta e só ia voltar no sábado. Era meio-dia e pouco. Eu estava fazendo o almoço quando escutei a Camila descendo as escadas. Ela estava diferente. Tinha se arrumado toda. Estava com um vestidinho bonito, toda maquiada, coisa que não era costume dela em casa. Camila, não vai almoçar? Perguntei. Não estou com fome. Ela respondeu meio sem jeito. Foi quando o seu Augusto apareceu na cozinha também. Tinha trocado a roupa, estava com uma camisa social azul que realçava os olhos dele. Helena, pode deixar o almoço aí na panela mesmo. Vamos sair para resolver umas coisas. Eles iam sair juntos? Achei estranho, mas não falei nada. Saíram pela garagem, no carro dele. Fiquei sozinha em casa até umas 4 da tarde. Quando voltaram, estavam meio esquisitos. Ela muito quieta, ele muito animado. A Camila subiu direto para o quarto sem nem me cumprimentar. Naquela noite, fiquei pensando no que estava acontecendo naquela casa. Alguma coisa não estava certa. Eu sentia no meu peito. Mas o que eu podia fazer? Era só a empregada, né? Minha obrigação era limpar, cozinhar e ficar na minha. O que aconteceu na terça-feira da terceira semana mudou tudo para mim. Foi um daqueles dias que ficam marcados na nossa memória para sempre, sabe? Daqueles que a gente gostaria de poder apagar, mas não consegue. A dona Marta tinha saído bem cedo para uma reunião importante em Ribeirão Preto e só ia voltar no final da tarde. Estava chovendo fino desde de manhã, um daqueles chuveiros de março que deixam tudo meio melancólico. Cheguei na casa às 7 em ponto, como sempre. O seu Augusto estava no escritório já, mexendo no computador. A Camila ainda estava dormindo. Ultimamente ela andava saindo muito à noite e chegando tarde. Bom dia, seu Augusto, cumprimentei da porta do escritório. Bom dia, Helena. Que dia feio, hein? Essa chuva não para. É, mas é bom para as plantas, respondi, tentando puxar assunto. Ele sorriu daquele jeito dele e voltou a digitar no computador. Fui fazer meu serviço normal. Arrumei a sala, a cozinha, coloquei uma roupa para lavar. A casa estava estranhamente silenciosa, só o barulho da chuva na telha e o tec-tec-tec do teclado do escritório. Por volta das 10, a Camila acordou. Desceu de camisola mesmo, toda despenteada, foi direto na geladeira pegar leite. Bom dia, Camila, falei. Bom dia, ela resmungou, ainda meio dormindo. Foi quando o seu Augusto apareceu na cozinha. Camila, preciso falar com você. Vem no escritório. Agora? Nem tomei café ainda. Agora, ele repetiu com aquela voz que não aceitava discussão. Ela bufou, mas foi atrás dele. Continuei minha limpeza, tentando não prestar atenção no que eles estavam conversando. Mas era difícil, porque às vezes eles falavam alto, às vezes cochichavam, e isso me deixava curiosa. Depois de uns 20 minutos, a Camila saiu do escritório e subiu para o quarto dela. Parecia irritada. O seu Augusto ficou lá dentro e fechou a porta. Aproveitei que tinha silêncio na casa para fazer uma limpeza mais pesada nos quartos. Comecei pelo da dona Marta e do seu Augusto. Sempre me sentia meio constrangida, mexendo nas coisas íntimas deles, mas fazia parte do trabalho. Depois fui para o quarto da Camila. Bati na porta antes de entrar. Camila, posso limpar seu quarto? Pode, ela respondeu meio seca. Entrei e ela estava deitada na cama, mexendo no celular, com cara de brava. O quarto dela era uma bagunça. Roupa jogada na cadeira, livros espalhados na mesa, copo de água na mesa de cabeceira. Comecei arrumando as roupas no guarda-roupa, dobrando tudo direitinho. Ela ficou no celular, nem prestava atenção em mim.
Quando fui passar pano na mesa de estudos dela, vi umas fotos espalhadas. Eram fotos dela, mas não fotos normais. Eram fotos mais, como posso dizer, sensuais. Fotos dela de biquíni, umas poses meio provocantes. Fingi que não vi nada e continuei limpando. Mas fiquei pensando, para que uma menina de 21 anos teria fotos assim espalhadas no quarto? Terminei de limpar e desci para fazer o almoço. O seu Augusto ainda estava trancado no escritório. A Camila desceu só na hora do almoço, já arrumada, de calça jeans e blusa decotada. Vai almoçar, Camila? Perguntei. Vou sim. Que cheiro gostoso, Helena. Você cozinha muito bem. Obrigada. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta. O seu Augusto apareceu também. Durante o almoço, eles mal conversaram, só trocaram uns olhares estranhos. Eu servi a comida e fiquei na cozinha, como sempre fazia. Depois do almoço, eles sumiram de novo. Pensei que tinham ido para os quartos descansar. Aproveitei para lavar a louça e organizar a cozinha. Eram umas 2 da tarde quando resolvi ir nos quartos para recolher as toalhas do banho e trocar as roupas de cama. A chuva tinha aumentado e estava fazendo um barulho danado no telhado. Subi as escadas bem devagar, para não incomodar ninguém caso estivessem dormindo. Primeiro fui no quarto da Dona Marta. Troquei as toalhas, arrumei tudo certinho. Quando ia para o quarto da Camila, passei na frente do escritório. A porta estava fechada, mas escutei umas vozes baixas lá dentro. Não era conversa normal, não. Tinha alguma coisa diferente naquelas vozes. Parei um pouquinho, sem querer querendo escutar, mas não conseguia entender nada direito. Eram sussurros. Continuei para o quarto da Camila, mas quando cheguei lá, estava vazio. Cama arrumada, tudo no lugar. Ela não estava lá. Foi nessa hora que me deu um frio na barriga. Se a Camila não estava no quarto dela e eu tinha escutado 2 vozes no escritório, voltei devagar para o corredor. O barulho da chuva disfarçava meus passos. Me aproximei da porta do escritório de novo, com o coração batendo forte. Era quando escutei uma risada baixa, meio abafada. Uma risada que eu conhecia. Era da Camila. Mas era uma risada diferente, meio... sei lá, meio provocante. Depois escutei a voz do seu Augusto, bem baixinho. Você é perigosa demais, menina. E a voz dela. E você gosta disso. Meu Deus do céu! O que estava acontecendo ali? Meu coração disparou, minhas pernas ficaram moles. Sem pensar direito, me aproximei mais da porta. Ela estava entreaberta só um pouquinho. Foi quando vi. A Camila estava sentada na mesa do escritório, de pernas cruzadas, brincando com uma caneta. O seu Augusto estava em pé, bem pertinho dela, com uma mão apoiada na mesa e a outra mão estava no rosto dela, fazendo carinho. Não podemos continuar assim, ele estava dizendo, mas o jeito que falava não era de quem queria parar, era de quem estava gostando. Por que não? Ela respondeu, pegando na mão dele. Marta nunca vai desconfiar. E a Helena? A Helena é boba, não percebe nada. Nessa hora, ela se inclinou para frente e... Meu Deus, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela beijou ele. Não foi um beijo de pai e filha, não. Foi um beijo de homem e mulher. E o pior, ele correspondia. Fiquei paralisada ali, como se tivesse levado um choque. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito. Era como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça na minha frente. Eles se separaram e ficaram se olhando daquele jeito. Sei lá, daquele jeito de gente apaixonada. Ele passou a mão no cabelo dela, ela sorriu daquele jeito meio malicioso. Foi quando escutei o barulho de um carro chegando na garagem. A Dona Marta. Eles escutaram também e se separaram na hora, como se tivessem levado um susto. Merda, ela voltou cedo, disse o seu Augusto. A Camila pulou da mesa, alisou a roupa e o cabelo. Fica calmo, eu saio primeiro. Corri para o meu quarto de empregada, que ficava no final do corredor, e tranquei a porta. Estava tremendo que nem vara verde, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que eu tinha visto não podia ser real. Não podia. Mas era.
Fiquei trancada no meu quartinho por uns 10 minutos, tentando me acalmar. Minhas mãos estavam suando frio e eu não parava de tremer. Respirei fundo várias vezes, tentando colocar os pensamentos no lugar. Calma, Helena, calma, eu repetia para mim mesma. Talvez você entendeu errado, talvez foi só um mal-entendido. Mas no fundo eu sabia que não tinha entendido errado. O que eu vi foi real, claro como água. O padrasto e a enteada. Meu Deus, como isso era possível? Escutei a voz da dona Marta lá embaixo, conversando com eles. Parecia que estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Como eles conseguiam fingir assim? Respirei fundo mais uma vez e saí do quarto. Tinha que terminar meu serviço. Não podia dar bandeira. Desci as escadas tentando parecer natural, mas minhas pernas ainda estavam bambas. A dona Marta estava na cozinha, guardando umas compras que tinha trazido. Oi, Helena. Nossa, que chuva danada, né? Voltei mais cedo porque a reunião foi cancelada. Como foi o dia aqui? Ah, foi tranquilo, dona Marta. Normal. Menti, evitando olhar nos olhos dela. Que bom. Cadê o Augusto e a Camila? O seu Augusto estava no escritório e a Camila... Acho que subiu para o quarto dela. Ela nem desconfiou de nada. Continuou guardando as compras, falando sobre o trânsito, sobre o trabalho. Eu fingia que estava prestando atenção, mas minha cabeça estava um verdadeiro furacão. Como eu ia olhar na cara dessa mulher agora? Ela era tão boa para mim, me tratava com tanto carinho. E o marido dela estava traindo ela com a própria enteada. O seu Augusto apareceu na cozinha, todo arrumado, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Chegou cedo hoje. É, a reunião foi cancelada. Ela respondeu, dando um beijinho nele. Você almoçou? Almocei sim. A Helena fez um frango com quiabo delicioso. Ele me olhou quando disse isso, e juro que vi um sorrisinho no canto da boca dele. Um sorrisinho que me deu arrepio na espinha. Era como se ele estivesse zombando de mim, testando se eu ia falar alguma coisa. Fiquei quieta, continuei mexendo na pia, fingindo que estava lavando louça. A Camila desceu também, toda simpática. Oi, Marta. Que bom que você voltou. Oi, querida. Como foi a faculdade hoje? Ah, só tive uma aula de manhã. Passei o resto do dia estudando aqui mesmo. Mais uma mentira. Ela não tinha ido na faculdade. Tinha ficado ali, fazendo aquilo com o padrasto. Eles ficaram conversando na cozinha como se fossem uma família normal. Eu terminei meu serviço e fui embora mais cedo. Disse que estava com dor de cabeça. No ônibus voltando para casa, não conseguia pensar em outra coisa. Era como se tivesse um filme passando na minha cabeça, repetindo a cena que eu tinha visto. O beijo, os carinhos, o jeito que eles se olhavam. Cheguei em casa e minha mãe logo percebeu que tinha alguma coisa errada. O que foi, filha? Tá com cara de quem viu assombração. Não é nada não, mãe. Só cansaço. Mas à noite não consegui pregar o olho. Ficava virando na cama, pensando. E se eu contasse para Dona Marta? E se ela não acreditasse? E se acreditasse e me culpasse por não ter falado antes? E meu emprego? Precisava daquele dinheiro. Minha mãe dependia da minha ajuda. Eu tinha planos, sonhos. Se eu me metesse nessa história, ia perder tudo. Mas e minha consciência? Como eu ia conseguir olhar para Dona Marta todo dia, sabendo do que o marido dela estava fazendo pelas costas dela? Passei a noite inteira nesse dilema. Quando o galo cantou, eu ainda estava acordada, olhando para o teto. Na manhã seguinte, cheguei no serviço com olheiras até o chão. A Dona Marta tinha saído cedo de novo. Só estavam o seu Augusto e a Camila. Quando entrei na cozinha, ele estava lá, tomando café. Me olhou daquele jeito penetrante. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Bom dia, seu Augusto. Respondi seco, sem olhar para ele. Você ficou quietinha ontem à tarde. Estava tudo bem? Meu coração disparou. Será que ele desconfiava que eu tinha visto alguma coisa? Estava sim, senhor. Só um pouco cansada. Ele ficou me encarando por uns segundos que pareceram uma eternidade. É, às vezes a gente se cansa mesmo, principalmente quando vê coisas que não deveria ver. Pronto. Ele sabia. O sangue gelou nas minhas veias.
Não entendi, seu Augusto. Ah, imagina. Deve ser impressão minha. Ele terminou o café e saiu da cozinha, mas antes parou do meu lado e sussurrou. Helena, você é uma menina inteligente. Tenho certeza que sabe separar as coisas, né? Não respondi nada. Ele saiu e eu fiquei ali, tremendo que nem folha no vento. Durante a manhã, tentei fazer meu serviço normalmente, mas não conseguia me concentrar. Quebrei um copo, queimei o feijão, tropecei na escada. Estava um caco. A Camila apareceu na cozinha na hora do almoço. Ficou me observando enquanto eu mexia a panela. Helena, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acredita no amor verdadeiro? Que pergunta estranha era aquela. Como assim, Camila? Ah, sei lá. Às vezes a gente se apaixona pela pessoa errada, sabe? Ou pela pessoa certa na hora errada. Ela estava falando do padrasto dela? Meu Deus, como ela tinha coragem. Acho que quando a pessoa é comprometida, é melhor nem se meter. Falei, tentando dar uma indireta. Ela riu daquele jeito meio amargo. Mas às vezes o coração não pergunta se a pessoa é comprometida, né? Ele simplesmente bate mais forte. Camila, relaxa, Helena. Estou só filosofando. Ela saiu da cozinha, mas antes se virou para mim. Você é discreta, né? Não é daquelas que ficam espalhando fofoca por aí. Mais uma ameaça. Agora, os dois já tinham me avisado, cada um do seu jeito. O resto da semana foi um inferno. Eu andava na casa pisando em ovos, tentando não encontrar com nenhum dos dois sozinha. Mas era difícil, porque eles pareciam que estavam sempre me observando, testando minha reação. Pior ainda, era fingir normalidade na frente da dona Marta. Ela chegava em casa contente, falava dos planos para os fins de semana, dos problemas do trabalho, e eu ali, ouvindo tudo, sabendo que o marido dela estava traindo ela da pior forma possível. Uma noite, ela chegou com uma caixa de bombons. Helena, trouxe isso para você. É uma lembrancinha de São Paulo. Ah, não precisava, dona Marta. Precisava sim. Você cuida da minha casa como se fosse sua. É o mínimo que posso fazer. Quando ela falou isso, meu peito apertou tanto que quase chorei ali mesmo. Como uma pessoa tão boa, tão generosa, merecia ser enganada daquele jeito. Naquela noite, tomei uma decisão. Na primeira oportunidade que tivesse, ia contar tudo para ela. Não importava se eu perdesse o emprego, não importava se eles me fizessem mal. Não conseguia mais carregar aquele peso sozinha, mas eu não imaginava o que ainda estava por vir. Na segunda-feira da semana seguinte, aconteceu o que eu menos esperava. A Camila veio conversar comigo de verdade. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ela apareceu, de short e camisetinha, descalça, com aquele jeito meio largado que ela tinha em casa. Puxou uma cadeira de plástico e sentou do meu lado. Helena, posso falar uma coisa com você? Meu coração já disparou na hora. Será que ela ia me ameaçar de novo? Claro, Camila. Você me acha uma pessoa má? A pergunta me pegou desprevenida. Parei de estender a roupa e olhei para ela. Tinha alguma coisa diferente no jeito dela, uma fragilidade que eu nunca tinha visto antes. Por que você está perguntando isso? Sei lá. Às vezes eu olho no espelho e não reconheço quem eu virei, sabe? Ela ficou em silêncio uns segundos, mexendo com uma pulseirinha que tinha no braço. Helena, você já se apaixonou por alguém que não devia? Aí estava. Ela ia falar sobre o pai dela. Camila, Deixa eu falar, por favor. Ela me interrompeu e vi que os olhos dela estavam marejados. Eu sei que você viu alguma coisa outro dia. Eu sei porque você está estranha, está evitando a gente. Fiquei sem reação. Não sabia se confirmava ou negava. Você deve estar pensando que eu sou um monstro, né? A filha que se envolve com o próprio pai. Ela começou a chorar baixinho. Fiquei sem saber o que fazer, se consolava ou se saía correndo dali. Camila. Não foi por mal, Helena. Juro pra você que não foi por mal. Começou sem a gente querer. Sabe como é? Como assim sem querer? Como uma coisa dessas começa sem querer? Depois que minha mãe morreu, há 3 anos, eu fiquei muito perdida. Meu pai também ficou.
A gente se apoiava muito, conversava até tarde da noite, ele me consolava quando eu chorava. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu sempre achei meu pai bonito, desde pequena. Todas as minhas amigas ficavam babando por ele. Mas era só isso, sabe? Admiração de filha. E quando começou isso? Perguntei, ainda sem acreditar que estava tendo essa conversa. Faz uns 8 meses. A Marta tinha viajado, eu estava mal porque tinha terminado com um namorado, estava chorando muito. Meu pai veio me consolar, me abraçou e... aconteceu. Ela fez uma pausa, respirou fundo. No começo a gente achou que tinha sido só um momento de fraqueza, que não ia se repetir. Mas aí ele começou a me olhar diferente, eu comecei a me arrumar mais para ele, a provocar sem nem perceber. Camila, vocês sabem que isso não é certo, né? Claro que sabemos, ela explodiu. Você acha que eu não sei? Você acha que é fácil para mim? Ela se levantou da cadeira, nervosa, andando de um lado para o outro. Eu tento parar, Helena, juro que tento. Às vezes fico dias sem falar com ele direito, evito ficar sozinha. Mas aí ele vem com aquele jeito dele, me chama de princesa igual quando eu era pequena, e eu derreto toda. E a dona Marta? A Marta não desconfia de nada. Ela vive viajando, trabalhando, quando está em casa está cansada demais para prestar atenção. E olha, vou ser sincera com você. Ela nunca tentou ser minha mãe de verdade. Sempre me tratou com educação, mas é só isso. Não sabia o que dizer. Por um lado, sentia pena da menina, que estava claramente confusa. Por outro lado, pensava na dona Marta, que não merecia aquilo. Helena, eu preciso da sua ajuda. Como assim? Eu quero parar com isso. Juro que quero. Mas não consigo sozinha. Toda vez que ele me procura, eu não consigo resistir. Ela se ajoelhou na minha frente, pegou nas minhas mãos. Me ajuda a ser forte? Me ajuda a parar com essa loucura? Fiquei olhando para ela, vendo que estava falando sério. Talvez ela realmente quisesse parar. Talvez fosse só uma menina confusa que tinha se envolvido numa situação que não sabia como sair. Camila, se você realmente quer parar, a primeira coisa é não ficar sozinha com ele. Eu sei, mas é difícil. Ele sempre dá um jeito de me chamar, inventa alguma desculpa. E você não consegue dizer não? Ela balançou a cabeça. Ele tem um jeito de falar, Helena, um jeito de me convencer. Ele diz que me ama, que nunca amou ninguém como me ama, que a Marta não entende ele. Ai, meu Deus, o homem estava manipulando a própria filha. Ele diz que quando eu terminar a faculdade, a gente pode ir embora juntos para longe, recomeçar a vida. Camila, você está ouvindo o que está falando? Ele quer que vocês fujam juntos? É. Quando ele fala assim, parece que faz sentido, sabe? Parece que é amor mesmo. Isso não é amor, menina. Isso é errado. Ela começou a chorar de novo. Eu sei que é errado. Por isso estou pedindo sua ajuda. Eu quero sair dessa, mas não consigo sozinha. Fiquei ali, vendo ela chorar, sentindo uma mistura de pena e revolta. Pena dela, que estava sendo manipulada. Revolta dele, que estava aproveitando da fragilidade da própria filha. Tá bom, Camila. Vou te ajudar. Mas você tem que prometer uma coisa para mim. O quê? Da próxima vez que ele te procurar, você vai inventar uma desculpa e vir me procurar. Não importa onde eu estiver na casa, você me procura. Prometo. E outra coisa, você precisa pensar seriamente em contar para alguém. Um psicólogo, um parente. Não posso. Imagina o escândalo. Ia destruir todo mundo. Camila, isso já está destruindo todo mundo. Você, ele, a dona Marta, que não sabe de nada. Nessa hora escutamos o barulho do carro chegando. A dona Marta estava voltando do trabalho. A Camila secou as lágrimas rapidinho e me olhou com desespero. Por favor, Helena, não conta para ela ainda. Me dá uma chance de tentar parar sozinha primeiro. Por favor. Antes que eu pudesse responder, ela saiu correndo para dentro de casa. Fiquei ali no quintal, segurando uma peça de roupa na mão, tentando processar tudo o que tinha escutado. Será que ela estava sendo sincera? Será que realmente queria parar? Ou era só mais uma forma de me manipular para ficar quieta?
Uma coisa eu sabia. Aquela situação estava ficando cada vez mais complicada. E eu, que só queria trabalhar em paz, estava no meio de uma bomba prestes a explodir. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Ficava pensando no desespero nos olhos da Camila, nas palavras dela. Será que eu estava certa em aceitar ajudá-la? Ou estava sendo trouxa e caindo numa armadilha? O tempo ia me dar a resposta. Nos dias que se seguiram, achei que a Camila estava realmente tentando mudar. Ela ficava mais tempo fora de casa, voltava só para dormir e, quando estava em casa, evitava ficar sozinha com o pai. Eu até comecei a acreditar que ela estava sendo sincera comigo. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Era quinta-feira, e a dona Marta tinha ido para São Paulo de novo. Dessa vez ia ficar 3 dias fora, numa feira de negócios. Ela saiu bem cedo, me deu as instruções de sempre e partiu. A Camila também saiu cedo para a faculdade. O seu Augusto ficou em casa, trabalhando no escritório como sempre. Até aí, tudo normal. Eu estava na sala organizando os livros da estante quando escutei o telefone tocando. Era o telefone fixo da casa, que ficava na mesinha da sala. Alô, residência da dona Marta, atendi. Oi, é a Helena? Era uma voz de mulher meio nervosa. Sim, sou eu. Helena, aqui é a Conceição. Lembra de mim? Fui eu quem te indicou para trabalhar aí. Claro, Conceição. Como você está? Olha, Helena, vou falar logo porque não tenho muito tempo. Você precisa ficar esperta aí nessa casa. Meu coração deu um pulo. Por quê? O que aconteceu? Não posso falar muito pelo telefone, mas... Você tem percebido alguma coisa estranha entre o seu Augusto e a filha dele? Quase deixei o telefone cair da mão. Conceição. Helena, a patroa onde eu trabalho é amiga de uma mulher que conhece a família há anos. Ela me contou umas coisas que... Ai, meu Deus, como posso falar isso? Fala logo, pelo amor de Deus. Dizem que essa história do seu Augusto com a Camila não é de agora, não. Já vem de longe. E que a primeira esposa dele, a mãe da menina, descobriu e foi por isso que eles se separaram. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim, Conceição? A mulher disse que a primeira esposa pegou os dois juntos quando a Camila tinha uns 16, 17 anos. Fez um escândalo danado, ameaçou denunciar ele, mas no final preferiu se separar quieta e deixar a filha com ele. Meu Deus! E mais, Helena? A mulher disse que todo mundo sabia que ele só se casou com a dona Marta para disfarçar, para ninguém desconfiar, que ele continua com a menina até hoje. As pernas ficaram moles, tive que sentar na poltrona. E tem outra coisa. Parece que a Camila não é filha só dele, não. É filha e... Ai, como vou falar isso? É filha e neta também. Como assim? Perguntei sem entender. Helena, a mãe da Camila era filha dele também. Do primeiro casamento do seu Augusto, há muitos anos. Entende o que isso significa? Não, eu não estava entendendo. Ou melhor, não queria entender. A Camila é filha do próprio avô, Helena. Esse homem tem esse problema há décadas. E agora está fazendo a mesma coisa com a neta que fez com a filha. A ligação caiu da minha mão. Fiquei ali, parada, tentando processar o que tinha escutado. Não podia ser verdade. Não podia. Peguei o telefone de novo, mas a linha estava muda. A Conceição tinha desligado. Fiquei ali sentada, olhando para o nada, com a cabeça rodando. Se fosse verdade o que a Conceição tinha falado, então tudo que a Camila me contou era mentira. Ela não era uma menina confusa que tinha se envolvido numa situação sem querer. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E o pior, se a primeira esposa dele tinha descoberto e não tinha feito nada, se tinha preferido se calar, o que eu podia fazer? Estava perdida nesses pensamentos quando escutei a porta da frente se abrindo. A Camila estava chegando. Helena, cadê você? Ela gritou da entrada. Estou aqui na sala, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Ela apareceu sorrindo, jogou a bolsa da faculdade no sofá. Que dia lindo, né? Saí mais cedo hoje, não tinha a última aula. Fiquei olhando para ela com outros olhos. Será que ela sabia da história toda? Será que sabia quem era o pai dela de verdade? Camila,
Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você lembra da sua mãe? A expressão dela mudou na hora. Por que você está perguntando isso? Curiosidade. Você falou que ela morreu há 3 anos. Ela morreu num acidente de carro. Ela me olhou desconfiada. Por que esse interesse na minha mãe, Helena? Ah, sei lá. Deve ter sido difícil para você. Foi. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Minha mãe era complicada. Vivia brigando com meu pai. Fazia uns escândalos sem motivo. No final, ela que pediu para se separar. Escândalo sem motivo? Ou ela tinha descoberto a verdade? E você ficou com seu pai? Ficou. Ela nem quis minha guarda direito. Disse que eu era muito parecida com ele. A Camila riu, mas foi uma risada meio amarga. Até hoje não sei se era elogio ou ofensa. Nessa hora, o seu Augusto apareceu na sala. Camila, você chegou. Como foi a faculdade? Foi boa, pai. Saí mais cedo. Ele se aproximou dela e passou a mão no cabelo dela, daquele jeito carinhoso demais. Que bom, princesa. Assim você fica mais tempo com seu pai velho. Ela sorriu e se encostou nele. Ali, na minha frente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi nessa hora que me caiu a ficha. A Conceição estava certa. Aquilo não era uma situação que tinha começado sem querer, como ela tinha me contado. Era uma coisa calculada, planejada. E a conversa que ela teve comigo no quintal não foi um pedido de ajuda, foi uma forma de me manipular, de garantir que eu ia ficar do lado dela. Helena, você pode preparar um lanchinho para nós? O seu Augusto pediu. Vamos assistir um filme na sala. Claro, seu Augusto. Fui para a cozinha com as pernas bambas. Enquanto preparava os sanduíches, ficava escutando as risadas dos dois na sala, aquelas risadas íntimas, cúmplices, como eu tinha sido boba, como tinha acreditado naquela encenação da Camila. Ela tinha chorado na minha frente, tinha feito papel de vítima e eu tinha caído que nem pato. Quando voltei com a bandeja, eles estavam bem juntinhos no sofá, ele com o braço em volta dela. Se afastaram quando me viram, mas não antes de eu ver que ela estava com a cabeça apoiada no ombro dele. Obrigado, Helena, ele disse pegando a bandeja. Saí dali e fui terminar meu serviço na cozinha, mas ficava prestando atenção nos barulhos da sala. De vez em quando, escutava murmúrios, risadas baixas. Por volta das 3 da tarde, não aguentei mais. Inventei uma desculpa de que ia limpar o corredor e passei pela sala. O que vi me confirmou tudo. Eles estavam se beijando. Ali mesmo, no sofá da sala, onde a dona Marta sentava todo dia para assistir TV. Dessa vez não corri. Fiquei ali parada, olhando, até que eles me viram. Se separaram rapidinho, mas sem pressa, como se não se importassem que eu tivesse visto. Helena, o seu Augusto disse, com aquela voz calma, acho que precisamos conversar. A Camila me olhava com um sorrisinho no canto da boca. Um sorrisinho que dizia, agora você já sabe de tudo mesmo. Era a hora da verdade. E eu sabia que minha vida nunca mais ia ser a mesma. Fiquei ali parada no meio da sala, olhando para os dois. O silêncio era tão pesado que parecia que o ar tinha engrossado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles estavam ouvindo. Senta aí, Helena, o seu Augusto disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá onde eles estavam. Prefiro ficar em pé, obrigada. Ele riu daquele jeito meio debochado. Como quiser, mas acho melhor você sentar porque a conversa vai ser longa. A Camila não falava nada, só ficava me encarando com aquele sorrisinho irritante. Era como se estivesse se divertindo com a situação toda. Helena, ele continuou, você é uma menina inteligente. Já percebeu que, como posso dizer, nossa família tem suas particularidades. Particularidades? Explodiram. Isso que vocês chamam de particularidades? Calma, calma. Não precisa se exaltar. Não precisa me exaltar? Estava tremendo de raiva. Vocês estão traindo a dona Marta da pior forma possível e eu não posso me exaltar? A Camila finalmente abriu a boca. Helena, você não entende nada da nossa história. Entendo mais do que você imagina. Acabei de descobrir que vocês me enganaram desde o começo. O seu Augusto se inclinou para frente, interessado.
O que você descobriu? Que isso não começou há 8 meses, como ela me disse, que isso vem de muito tempo, e que você já fazia isso com a mãe dela também. A Camila ficou pálida na hora. O seu Augusto suspirou fundo. Quem te contou isso? Isso importa? O que importa é que agora eu sei de tudo. Ele se levantou do sofá e veio na minha direção. Instintivamente, dei um passo para trás. Helena, vou ser muito claro com você. Essa nossa situação não é problema seu. Você foi contratada para limpar a casa, não para julgar a vida dos outros. Julgar? Seu Augusto, o senhor está abusando da sua própria filha. Abusando? A Camila se levantou também, irritada. Ninguém está abusando de nada aqui, Helena. Eu tenho 21 anos, sou maior de idade. E quando começou? Você também era maior de idade? Ela ficou sem resposta. Imagina só, eu continuei. Uma menina de 16, 17 anos que acabou de perder a mãe, fragilizada, e o próprio pai aproveitando da situação. Chega! O seu Augusto gritou. Chega dessa conversa! Você não sabe de nada da nossa vida. Sei que é errado. Sei que a dona Marta não merece isso. Ele veio mais perto, tanto que conseguia sentir o cheiro do perfume dele. A Marta, ele disse bem devagar. A Marta não precisa saber de nada. E você vai garantir que ela continue não sabendo. Como assim? É simples, Helena. Você vai continuar trabalhando aqui, vai fazer seu serviço direitinho e vai esquecer tudo que viu. Em troca, vou dobrar seu salário. Não acreditava no que estava ouvindo. O senhor está tentando me comprar? Não estou tentando. Estou comprando. Todo mundo tem um preço, Helena. Qual é o seu? Meu preço é minha dignidade, e ela não está à venda. A Camila riu. Ai, que dramática. Dignidade não paga conta, Helena. Olhei para ela com nojo. Você não tem vergonha na cara, não? Vergonha do quê? De amar meu pai? Isso não é amor, Camila. Isso é doença. Ela veio para cima de mim furiosa. Quem é você para dizer o que é amor ou não? Você, uma empregadinha qualquer que mal terminou o 2º grau? O seu Augusto segurou ela pelo braço. Calma, Camila. Deixa eu resolver isso. Ele se virou para mim de novo, mas agora o tom de voz estava diferente, mais ameaçador. Helena, vou falar pela última vez. Você vai esquecer tudo que viu e ouviu. Vai continuar trabalhando aqui como se nada tivesse acontecido, e vai receber muito bem por isso. E se eu não quiser, aí vai ser pior para você. Muito pior. Está me ameaçando? Estou te avisando. Você é uma menina pobre, sem estudo, sem família importante. Quem vai acreditar na sua palavra contra a minha? Senti o sangue gelar nas veias. E mais, ele continuou. Tenho amigos influentes nessa cidade. Uma palavrinha minha e você nunca mais consegue emprego em lugar nenhum. Sua mãe também pode acabar tendo problemas no trabalho dela. Deixa minha mãe fora disso. Então aceita minha proposta. R$ 500 a mais por mês para o seu silêncio. É uma boa grana. Fiquei olhando para ele, vendo o homem que eu achava charmoso se transformar num monstro na minha frente. E olhei para Camila, que não era a menina confusa que eu tinha tentado ajudar, mas uma mulher calculista que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu preciso pensar. Não, ele disse firme. Você decide agora. Ou aceita ou o quê? Ou você sai dessa casa hoje e nunca mais volta, e leva as consequências. Estava encurralada. Se aceitasse, seria cúmplice deles. Se recusasse, ia perder o emprego e ainda podia prejudicar minha mãe. Vou aceitar, falei, mas as palavras saíram como se fossem veneno. Ele sorriu satisfeito. Sabia que você era inteligente. Camila, vai buscar minha carteira. Não quero dinheiro agora. Como não quer? Pensei que íamos selar nosso acordo. Nosso acordo está selado, mas eu não sou prostituta para receber dinheiro na mão por ficar calada. A cara dele mudou de novo. Cuidado com as palavras, Helena. É a verdade. Vocês estão me comprando para ficar quieta sobre uma coisa nojenta que vocês fazem. Nessa hora, escutamos o barulho de um carro na garagem. Todos ficamos em silêncio.
A Marta voltou, sussurrou a Camila. Ela não devia voltar hoje, disse o seu Augusto, nervoso. Escutamos a porta da cozinha se abrindo e a voz da dona Marta. Gente, cadê vocês? Voltei mais cedo. Os três ficamos paralisados. Ela estava vindo para a sala. Lembrem-se do nosso acordo, Helena. O seu Augusto sussurrou. A dona Marta apareceu na porta da sala, sorrindo. Oi, pessoal. Por que essa cara de assombração? Ninguém respondeu. Ela olhou para mim, para o seu Augusto, para Camila, tentando entender o que estava acontecendo. Gente, aconteceu alguma coisa? Era a minha chance. A única chance que eu ia ter de fazer a coisa certa. Olhei para os olhos da dona Marta, essa mulher que sempre me tratou com carinho, que confiava em mim. E tomei minha decisão. Olhei bem nos olhos da dona Marta, respirei fundo e... não consegui. Simplesmente não consegui destruir a vida dela assim, na cara dura. Não aconteceu nada não, dona Marta. Só estávamos... conversando. O seu Augusto e a Camila suspiraram aliviados. Ela sorriu. Ah, que bom. Pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Dona Marta, por que a senhora voltou mais cedo? Perguntei. A feira foi cancelada no último minuto. Problema com o sistema elétrico do pavilhão. Ela jogou a bolsa no sofá. Mas até que foi bom, estava com saudade de casa. Que bom que você voltou, amor, disse o seu Augusto, dando um beijo no rosto dela. Ver aquela cena me deu náusea. Como ele conseguia beijar a esposa depois de estar se agarrando com a filha no mesmo sofá? Vou preparar um café para a senhora, falei, querendo sair dali. Ah, obrigada, Helena. Você é um anjo. Fui para a cozinha com as pernas bambas. Enquanto mexia o café, ouvia eles conversando na sala, fingindo ser uma família normal. A voz doce da dona Marta me partia o coração. Depois de uns minutos, o seu Augusto apareceu na cozinha. Helena, quero falar com você. Nem olhei para ele. Fez a escolha certa, ele disse baixinho. Agora esquece tudo e toca a vida. Como você consegue? Perguntei, ainda mexendo o café. Conseguir o quê? Beijar sua esposa depois de estar se agarrando com sua filha. Ele riu. Helena, Helena, você ainda é muito inocente. A vida não é como esses filmes que passam na TV, não. A vida é complicada. Complicada não. Você que é doente. A cara dele mudou na hora. Cuidado, Helena. Nosso acordo não inclui você me desrespeitando. Nessa hora, a dona Marta entrou na cozinha. Pronto o café? Estou louca por uma xícara. Já está, dona Marta. Servi o café para ela e ela bebeu com prazer. Que delícia. Ninguém faz café como você, Helena. O seu Augusto saiu da cozinha. A dona Marta ficou ali comigo, encostada no balcão. Helena, posso te perguntar uma coisa? Meu coração disparou. Claro, dona Marta. Você tem notado o Augusto meio estranho ultimamente? Quase derrubei a xícara que estava lavando. Como assim, dona Marta? Sei lá, ele anda diferente, mais nervoso, mais distante. Às vezes, pego ele no celular e ele esconde rapidinho, sabe? Não sabia o que responder. E a Camila também está estranha. Antes, ela mal falava comigo, agora fica toda simpática, querendo conversar, me fazendo perguntas sobre a minha rotina. Que tipo de pergunta? Ah, que horas eu saio? Quando vou viajar de novo, essas coisas. Achei até bonitinho no começo. Pensei que ela estava tentando se aproximar de mim. Meu Deus, eles estavam se organizando para saber quando a casa ficava livre. Dona Marta? E tem outra coisa, ela me interrompeu. Ontem achei uma camisinha no lixo do banheiro da suíte. Eu e o Augusto não usamos camisinha há anos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Talvez... Helena, você acha que meu marido está me traindo? A pergunta ficou ecoando na cozinha. Ela me olhava esperando uma resposta, confiando em mim. Dona Marta, eu... Por favor, seja sincera comigo. Se você sabe de alguma coisa... Fiquei ali, travada, sem saber o que fazer. Era a minha chance de contar tudo.
mas as ameaças do seu Augusto ecoavam na minha cabeça. Eu não sei de nada, Dona Marta. Desculpa. Ela suspirou triste. Talvez seja paranoia minha mesmo. Ultimamente ando meio insegura, sabe como é? 45 anos, competindo com meninas de 20 e poucos. A senhora é uma mulher linda, Dona Marta. Qualquer homem ia se orgulhar de ter a senhora. Obrigada, querida. Você sempre sabe o que falar. Ela terminou o café e saiu da cozinha. Fiquei ali, me odiando por ter mentido para ela de novo. O resto do dia foi tenso. Tentei evitar ficar sozinha com qualquer um dos dois. Quando encontrava o seu Augusto, ele me olhava com aquele sorrisinho de deboche, como se soubesse que tinha me dominado. A Camila fingia que nada tinha acontecido, mas eu percebia que estava me observando. Naquela noite, em casa, contei tudo para minha mãe. Não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. Meu Deus do céu, Helena, ela disse, se benzendo. Que família é essa que você foi trabalhar? Não sei mais o que faço, mãe. Se eu contar, vou perder o emprego e ainda podem fazer mal pra gente. Se eu não contar, fico sendo cúmplice dessa safadeza. Minha mãe ficou pensativa, mexendo na xícara de chá. Filha, dinheiro a gente arruma de qualquer jeito, mas a consciência pesada, essa ninguém tira da gente. Mas e se eles fizerem alguma coisa com a senhora? O seu Augusto disse que tem amigos influentes. Helena, olha para mim, ela disse, segurando minha mão. Sua avó, minha mãe, sempre dizia uma coisa: quem não deve, não teme. Se a gente não fez nada errado, Deus protege. Mas mãe, não tem mais não, filha. Aquela mulher confia em você. Ela te tratou bem desde o primeiro dia. Como você vai conseguir olhar na cara dela, sabendo que o marido dela está fazendo essa safadeza pelas costas? Minha mãe estava certa. Eu sabia que estava certa. Mas o medo ainda era muito grande. Na manhã seguinte, sexta-feira, cheguei no trabalho decidida a contar tudo para Dona Marta, assim que tivesse uma oportunidade. Mas mal coloquei o pé dentro de casa, percebi que alguma coisa estava diferente. A Dona Marta estava na cozinha, mas não parecia a mesma pessoa. Estava com o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos, os cabelos despenteados. Dona Marta, a senhora está bem? Ela olhou para mim e começou a chorar de novo. Helena, eu descobri uma coisa terrível. Meu coração parou. O que, Dona Marta? Meu marido está me traindo. Como assim? Ontem à noite, depois que você foi embora, ele saiu. Disse que ia encontrar uns clientes. Mas eu desconfiei, sabe? Resolvi seguir ele. Ela enxugou as lágrimas com um guardanapo de papel. Ele foi num motel, Helena. Num motel barato na saída da cidade. Eu vi quando ele entrou. E vi quando ela entrou também. Ela quem, Dona Marta? Uma menina nova, loirinha. Devia ter uns 20 e poucos anos. Era mentira. Ela não tinha seguido ninguém. Provavelmente tinha descoberto alguma outra coisa e estava inventando essa história do motel. Mas por quê? E aí o que a senhora fez? Fiquei lá esperando eles saírem. Foram 2 horas, Helena. 2 horas. Ela começou a chorar mais forte. Como ele pode fazer isso comigo? 4 anos de casamento, Helena. 4 anos. Fiquei ali, consolando ela, mas com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa não batia nessa história. Dona Marta, a senhora tem certeza que era ele? Tenho. Vi a placa do carro. Era o dele mesmo. Ela me olhou nos olhos. Helena, eu preciso da sua ajuda. Como posso ajudar? Quero que você fique de olho nele quando eu não estiver aqui. Anota os horários que ele sai, com quem ele fala no telefone, essas coisas. Era uma armadilha. Tinha certeza que era uma armadilha. Ou ela já sabia de tudo e estava me testando, ou o seu Augusto tinha bolado esse plano para me comprometer ainda mais. Dona Marta, Por favor, Helena. Eu não tenho mais ninguém em quem confiar. Você é a única pessoa honesta que eu conheço. Pessoa honesta. Ela estava me chamando de pessoa honesta depois de eu ter mentido para ela ontem. A culpa apertou meu peito como um torno.
Tá bom, dona Marta, vou ajudar a senhora. Obrigada, querida, você não imagina o quanto isso significa para mim. Ela saiu da cozinha e subiu para o quarto. Fiquei ali, pensando. Se ela realmente tinha descoberto sobre a traição, mesmo que não soubesse quem era a outra, talvez fosse mais fácil contar toda a verdade agora. Por volta das 10 da manhã, o seu Augusto apareceu na cozinha. Bom dia, Helena. Cadê a Marta? Está no quarto, seu Augusto. Não desceu para tomar café ainda. Ele me olhou desconfiado. Ela falou alguma coisa com você? Era agora. Era a minha chance. Seu Augusto, preciso falar uma coisa com o senhor. Pode falar. A dona Marta desconfia que o senhor está traindo ela. A cara dele mudou na hora. Como assim? Ela me contou uma história de ter seguido o senhor ontem à noite, de ter visto o senhor num motel com uma moça. Ele ficou pálido. Isso é mentira. Eu não saí de casa ontem à noite. Eu sei que é mentira, mas ela inventou essa história porque desconfia de alguma coisa. E eu não aguento mais mentir para ela. Helena, você não vai... Vou sim. Vou contar tudo para ela. Não consigo mais carregar esse peso. Ele veio na minha direção, furioso. Você não vai fazer isso. Se fizer, vai se arrepender pelo resto da vida. Pode me ameaçar o quanto quiser. Minha decisão está tomada. Nessa hora, escutamos passos na escada. A dona Marta estava descendo. Depois a gente termina essa conversa. Ele sussurrou, saindo da cozinha. Passei o resto da manhã numa agonia danada. Toda hora esperava que ele me chamasse para conversar, que fizesse alguma ameaça mais séria. Mas ele ficou trancado no escritório. A Camila desceu só na hora do almoço. Estava estranha, quieta, evitando olhar para mim. Durante o almoço, a tensão na mesa era palpável. A dona Marta mal tocou na comida. O seu Augusto estava carrancudo. A Camila mexia na comida sem comer nada. Augusto, a dona Marta disse de repente, preciso falar com você depois do almoço. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Eles se olharam e eu vi que ele estava nervoso. Depois do almoço, eles se trancaram no escritório. Dava para ouvir vozes alteradas, mas não conseguia entender o que estavam falando. A Camila subiu para o quarto. Fiquei na cozinha, fingindo que estava lavando louça, mas prestando atenção nos barulhos. Depois de uma meia hora, escutei a porta do escritório se abrir. Não quero mais falar sobre isso agora. A voz da dona Marta estava alterada. Marta, você está sendo irracional. Irracional? Eu estou sendo irracional? A discussão continuou na sala. Eu conseguia ouvir tudo. 4 anos, Augusto. 4 anos eu dediquei minha vida a você, a essa família. E eu sempre fui um bom marido para você. Bom marido? Bom marido não trai a esposa. Eu não estou te traindo. Não minta para mim. Fiquei ouvindo aquela briga com o coração apertado. A dona Marta estava sofrendo e eu podia acabar com aquele sofrimento contando a verdade. Mas a verdade ia ser ainda pior do que ela imaginava. A discussão parou de repente. Escutei passos subindo a escada rapidamente. Depois, a porta de um quarto batendo com força. O seu Augusto apareceu na cozinha, com a cara transtornada. Sua culpa, ele disse, apontando o dedo para mim. Minha culpa? Você plantou isso na cabeça dela. Ficou enchendo ela de suspeitas. Eu não falei nada. Claro que falou. De repente ela vem com essa história de motel, de traição. De onde ela tirou isso? Talvez da própria cabeça, porque mulher sente quando o marido está fazendo sacanagem. Ele veio para cima de mim, mas parou quando escutamos a Camila descendo a escada. Pai, o que está acontecendo? Escutei a briga lá em cima. Nada, filha, só um mal-entendido. Mal-entendido? Eu não consegui me calar. Mal-entendido é vocês dois se agarrando no sofá enquanto a dona Marta está trabalhando. A Camila arregalou os olhos. Helena, você... Já falei que não aguento mais. Não aguento mais fingir que não vi nada. Não aguento mais mentir para dona Marta. O seu Augusto segurou meu braço com força. Você não vai abrir a boca. Solta meu braço. Pai, larga ela, a Camila gritou. Ele me soltou, mas ficou me encarando com ódio. Helena,
Se você contar qualquer coisa para Marta, vai fazer o quê? Me matar? Não precisa matar. Tem outras formas de destruir a vida de uma pessoa. Nessa hora, escutamos barulho lá em cima. A dona Marta estava descendo a escada e, pelo barulho dos passos, vinha com tudo. Augusto! Ela gritou ainda da escada. Os três ficamos paralisados. Ela apareceu na cozinha com o celular na mão, transtornada. Explica isso aqui para mim. Ela jogou o celular na mesa da cozinha. Era o celular da Camila. Explica essas mensagens, explica essas fotos. O seu Augusto ficou branco. A Camila começou a tremer. Marta, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está transando com sua própria filha? O grito ecoou pela cozinha inteira. Fiquei paralisada, vendo a cena que eu tanto temia acontecendo na minha frente. Não é o que você está pensando, a Camila tentou falar. Não é o que eu estou pensando? A dona Marta estava fora de si. Eu vi as mensagens, eu vi as fotos. Vocês dois são nojentos. Ela começou a chorar e gritar ao mesmo tempo. Como vocês puderam fazer isso comigo? Como? Marta, por favor, deixa eu explicar. E o seu Augusto tentou se aproximar. Não encosta em mim! Nojo! Ela se virou para mim, com os olhos vermelhos de raiva e dor. E você, Helena? Você sabia, não sabia? Não consegui responder. Claro que sabia. Por isso andava tão estranha. Todos vocês me enganando, me fazendo de idiota. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Dona Marta, eu... Não quero ouvir nada! Ela pegou o celular da mesa e jogou no chão com força, estilhaçando a tela. Eu quero vocês dois fora da minha casa, hoje, agora! Marta, por favor, o seu Augusto implorou. Hoje, peguem as coisas de vocês e saiam da minha vista. Ela correu para a sala e começou a pegar as coisas dele. Livros, papéis, um cinzeiro que ele usava. Sai daqui, sai! Foi um caos total. A Camila chorava desesperada. O seu Augusto tentava acalmar a dona Marta. Ela gritava e jogava as coisas dele no chão. Quadros caíram da parede. Um vaso se quebrou. Marta, escuta só 1 minuto. Ele implorava. Não quero escutar. 4 anos. 4 anos eu vivi com vocês dois fazendo essa safadeza pelas minhas costas. Ela se virou para mim de novo. E você, Helena, também pode ir embora. Não quero mais ninguém dessa casa que me enganou. Dona Marta, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você sabia e ficou quieta? Que você me viu perguntando se meu marido estava me traindo e você mentiu na minha cara? Ela estava certa. Eu tinha mentido para ela. Tinha tido várias chances de contar a verdade. E não contei. Vai embora. Quero todo mundo fora daqui. Peguei minha bolsa com as mãos tremendo e saí correndo. Na calçada, ainda dava para ouvir os gritos lá dentro. Os vizinhos estavam nas janelas, tentando ver o que estava acontecendo. Fiquei na parada de ônibus, chorando e pensando em como tudo tinha desandado. 1 hora depois, vi o seu Augusto e a Camila saindo de carro, com algumas malas no porta-malas. Eles passaram por mim sem nem olhar. Durante as semanas seguintes, tentei várias vezes falar com a dona Marta. Liguei para casa, mandei recados com vizinhos, até fui lá pessoalmente. Mas ela não queria me ver. A Conceição me contou que a dona Marta estava dizendo para todo mundo que eu sabia da traição e não tinha contado para ela. Que eu era uma empregada sem caráter, que não merecia confiança. Durante 3 meses, não consegui emprego em lugar nenhum. Toda vez que eu ia numa entrevista, a pessoa ligava para algum conhecido e descobria a história. Ninguém queria contratar uma empregada que não era confiável. Minha mãe teve que pedir dinheiro emprestado para os parentes para pagar as contas. Eu me sentia culpada por tudo. Por não ter contado a verdade antes, por ter perdido o emprego, por estar prejudicando minha família. Uma noite, desabei no colo da minha mãe. Mãe, fiz tudo errado. Devia ter contado para Dona Marta desde o primeiro dia que vi aquela safadeza. Filha, o que passou, passou. Agora você aprende com o erro e segue em frente. Mas como?
Ninguém quer me dar emprego. A senhora está passando dificuldade por minha causa. Helena, olha para mim, ela disse, levantando meu queixo. Você errou, é verdade. Mas não foi por maldade. Foi por medo, por inexperiência. Todo mundo erra, filha. Mas meu erro prejudicou tanta gente e vai servir de lição para a vida toda. Da próxima vez que você vir uma situação parecida, vai saber o que fazer. Minha mãe estava certa. Mesmo no meio de toda aquela dificuldade, eu sabia que tinha aprendido uma lição importante. Depois de 4 meses, finalmente consegui um emprego numa família mais simples, do outro lado da cidade. O salário era menor, mas as pessoas eram honestas e me tratavam bem. A dona Marta vendeu a casa grande e se mudou para São Paulo. Soube por comentários que ela tinha pedido divórcio e estava tentando recomeçar a vida. Do seu Augusto e da Camila, as notícias eram contraditórias. Uns diziam que eles tinham ido morar numa cidade pequena do interior, se passando por marido e mulher. Outros diziam que eles tinham se separado, que ela tinha ido estudar em outro estado. Eu preferi não saber. Não queria mais nada com aquela história. 2 anos depois do acontecido, estava fazendo compras no centro quando encontrei a dona Marta na rua. Meu coração disparou quando a vi. Ela estava diferente. Mais magra, cabelos mais curtos, roupas mais simples, mas parecia mais tranquila, menos tensa do que quando eu trabalhava para ela. Dona Marta, chamei baixinho. Ela se virou e me reconheceu na hora. Helena. Ficamos ali paradas no meio da calçada, sem saber o que dizer. Como a senhora está? Perguntei. Bem. Morando em São Paulo agora, trabalhando numa empresa maior. Que bom. Ela ficou em silêncio uns segundos, depois disse: Helena, eu quero te pedir desculpas. Como assim, dona Marta? Pelo jeito que te tratei naquele dia. Você não mereceu. Mereceu sim, dona Marta. Eu devia ter contado a verdade para a senhora desde o começo. É, você devia, mas eu entendo por que não contou. Você estava com medo, era nova, inexperiente. Ela suspirou. E eu sei que deve ter sido difícil para você ver aquilo e não saber o que fazer. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu sinto muito, dona Marta, sinto muito mesmo. Eu sei, filha, eu sei. Ela me deu um abraço ali mesmo, no meio da rua. Você aprendeu com o erro, Helena. Isso é o que importa. A senhora me perdoa? Já perdoei há muito tempo. Na verdade, quem não conseguia se perdoar era você mesma. Conversamos mais uns minutos. Ela me contou que estava bem, que tinha conhecido pessoas boas em São Paulo, que estava reconstruindo a vida aos poucos. E sobre eles... Ela começou a falar, mas parou. Não precisa falar, dona Marta. Preciso sim. Você merece saber. A Camila me procurou há alguns meses. Veio até São Paulo. Fiquei surpresa. Ela queria conversar, explicar as coisas, chorou muito, disse que estava arrependida, que tinha sido manipulada por ele desde criança. E a senhora conversou com ela? Conversei. Por 2 horas. Ela me contou coisas terríveis, Helena, sobre como aquilo começou, sobre as ameaças que ele fazia, sobre como ela se sentia presa naquela situação. Nossa Senhora! Ela está fazendo terapia agora, tentando se curar dos traumas. Está morando sozinha, trabalhando, construindo uma vida nova. E ele? A voz da dona Marta ficou dura. Esse continua sendo o monstro que sempre foi. Segundo a Camila, ele arrumou outra família em outra cidade. Provavelmente está fazendo a mesma coisa de novo. Senti um arrepio na espinha. Mas a Camila está bem? Está se recuperando. É um processo longo, mas ela está determinada a se curar. Nos despedimos com outro abraço. Quando ela estava indo embora, se virou para mim. Helena, continua sendo a menina honesta que você sempre foi. Só aprende a falar na hora certa. Essa conversa com a dona Marta foi libertadora para mim. Durante 2 anos eu carreguei a culpa de ter destruído uma família. Descobrir que, na verdade, eu podia ter ajudado mais cedo, que meu silêncio prolongou o sofrimento dela e da Camila, foi doloroso.
Mas também foi uma lição que nunca mais esqueci. Hoje, 5 anos depois, sou uma pessoa diferente. Trabalho numa família grande, cuido de 3 crianças e sou tratada quase como membro da família. Quando vejo alguma coisa errada, eu falo. Não importa as consequências. No ano passado, flagrei o vizinho dos meus patrões batendo na esposa. Não hesitei nem um segundo. Liguei para a polícia e depus contra ele. A mulher ficou com raiva de mim no começo. Disse que eu tinha me metido onde não devia. Mas 2 meses depois veio me agradecer. Disse que eu salvei a vida dela. Também já denunciei um professor da escola onde trabalho que estava assediando as meninas. Já contei para os pais quando descobri que o filho adolescente estava usando drogas. Já avisei uma amiga que o marido dela estava roubando dinheiro da loja onde trabalhava. Nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade. Nem sempre agradecem na hora. Mas eu aprendi que fazer a coisa certa não é sobre ser popular ou querida. É sobre conseguir dormir com a consciência tranquila. Minha mãe sempre diz que aquela experiência na casa da Dona Marta me fez crescer 10 anos em alguns meses. Ela tem razão. Foi doloroso, foi difícil, mas me transformou na pessoa que sou hoje. E toda vez que me lembro daquela tarde chuvosa, quando vi o seu Augusto e a Camila se beijando no escritório, eu penso: se eu soubesse então o que sei hoje, teria corrido direto para a cozinha e contado tudo para Dona Marta no mesmo instante. Não por ela, não por eles, mas por mim. Porque descobri que carregar o peso do silêncio é muito mais pesado que enfrentar as consequências da verdade. E foi assim que uma simples vaga de empregada doméstica me ensinou a lição mais importante da minha vida, que a omissão também é uma escolha. E que às vezes ficar quieta pode machucar mais pessoas do que falar a verdade.